A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Amém. Realmente estou a falar baixo, tenho que falar mais alto. Bem. Ora, penso em falar minimamente bem esta noite, de forma a ser como também não leva muito tempo, nem que seja muito rápido, seja compreensível. Estaremos esta noite com Mateus, capítulo 5, do versículo 13 ao 16, que é intitulado como um momento onde Cristo compara os seus, sendo o sal da terra e luz do mundo. Mas antes disso, contextualizaremos um bocadinho o que se passou antes. Obrigado. Ora, vendo anteriormente Cristo, depois de ter chamado alguns dos seus discípulos para o seguirem, ele percorreu a Galileia. Isto descrito ao longo do capítulo 4, finais do capítulo 4. Percorreu a Galileia ensinando em sinagogas, pregando o Evangelho e ao longo dessa caminhada também curando diversos enfermos consoante as pessoas iam trazendo. E com isso, pouco depois, surgiu uma grande multidão provenientes de diversas regiões da Galileia. E com isso, Cristo, reparando nisso, subiu a um monte, sentou-se e começou a pregar, afirmando as seguintes palavras: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injurem e perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Ora, isto para contextualizar rapidamente, Cristo refere-se, porque a multidão era grande, e temos conhecimento pelo texto que nem todos aqueles que ouviram, nem todos aqueles que ainda ouvem a palavra de Deus, quer na altura diretamente por Cristo, quer hoje em dia por meio daqueles que são instruídos por este propósito, nem todos aqueles que ouvem serão convertidos, nem todos aqueles irão seguir a Cristo. Portanto, Cristo aqui de princípio começa a definir e separar aqueles que seriam cristãos, aqueles que iriam seguir a Cristo. E deu assim o que nós conhecemos agora no princípio do sermão, as bem-aventuranças. Logo a seguir, sabendo que Cristo fala acerca, e o que ele vai dizer a seguir, que é o que nós vamos estar a falar agora esta noite, é para os cristãos, não para os incrédulos. Ele começa a dizer assim: vós, esses mesmos a que ele referiu como bem-aventurados, sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar?
para nada mais presta, senão para se lançar fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandece a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Ora, nesta parte, Cristo começa a comparar os cristãos como sendo sal da terra. Ora, o sal, ele contém umas certas propriedades, umas propriedades específicas dele. Principalmente, e hoje em dia já não muito usado, mas antigamente era muito utilizado porque não havia arcas frigoríficas para, por exemplo, alimentos, para os guardar e permitir que não se estragassem, o processo chamado salga. E então o sal era usado para conservar as carnes, os peixes e os diversos alimentos que pudessem ser conservados com sal. Como também ele é utilizado aqui na cozinha, dificilmente não se usa sal para poder realçar ou dar sabor ao alimento. Ele não dá somente o próprio sabor, mas também consegue realçar outros sabores ou de outros temperos utilizados pelo meio ou do próprio alimento. Por isso, utilizado muito na culinária. Ele é bastante útil. Mas quando ele é puro, quando a sua composição é pura, quando não contém nenhuma contaminação, porque ele pode se contaminar, pode se tornar insípido, ficar sem sabor. Como diz Cristo, e se o sal for insípido, com que se há de salgar, para nada mais presta. O sal, se levar com água, ele fica diluído e perde parte das propriedades para poder perseverar, ou então dar a função de realçar ou dar sabor, ou se ele for misturado por outro componente, por outro elemento, que não seja normalmente combustível, por exemplo, se apanhar terra, ele consegue também perder essas propriedades, consegue deixar de dar sabor. Portanto, o sal para poder fazer o que ele deve fazer, as funções para que nós usamos, ele tem que estar puro. O cristão da mesma maneira. O cristão tem como capacidade, como o sal, responsabilidade e dever de conservar, dar ou realçar não o paladar como o sal, mas o Evangelho de Cristo pelo mundo fora, conservando assim o mundo da corrupção moral e do próprio mal que existe e que jaz no mundo. Porque o mundo, a palavra bem diz, jaz no maligno. Ou seja, o cristão fiel, nós falamos aqui de um cristão que é firme em Cristo. Conserva, tem a capacidade e ele age, conserva mesmo o mal e proclama as boas normas de Cristo, que é o processo, é a forma como ele consegue conservar o mal. Isto, meus irmãos, é o ofício básico e primário do cristão. O cristão que não faz isto não é cristão. Por outro lado, como o sal também se consegue tornar insípido por contaminação e perder assim a sua eficácia, as suas propriedades, da mesma maneira o cristão, se ele for contaminado pelo pecado,
deixa de ter essas mesmas capacidades. Por isso, é-nos ensinado, e em 1 Pedro, capítulo 1, versículo do 15 ao 16, é dito para perseverar em Cristo, como diz assim: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Temos que preservar e perseverar na santidade do nosso Senhor Jesus Cristo, para poder continuar a ser sal da terra. A perseverança também é dada em Filipenses, capítulo 2, versículo 12 ao 13, que nos ensina que essa perseverança, não nos podemos esquecer desse ponto. A perseverança, ela não provém somente de nós. Possamos dizer que ela quase que nem provém de nós, mas de Deus. Porque mesmo em Filipenses diz que quem faz o nosso querer e o nosso agir é Deus. Versículo 12 e versículo 13, Filipenses capítulo 2 diz: de sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. A perseverança, claro, nós temos consciência e temos que agir para perseverar, mas é Deus que nos sustenta. Portanto, o cristão pode pecar, pode se contaminar, mas ele tem constantemente uma saída, tem constantemente Deus a sustentá-lo nessa perseverança. O sal, quando contaminado, e isto acrescento à última coisa que afirmei, o sal, quando contaminado, nós conseguimos também recuperá-lo para torná-lo outra vez puro, dependendo do tipo de contaminação. Se ele apanhou terra ou algum elemento que evite a capacidade de ele conservar ou dar sabor, nós podemos pegar no sal e diluí-lo, filtrando e deixar a água secar novamente, e o sal torna-se novamente puro. Da mesma maneira, nós, se pecarmos, podemos tornar novamente puros por meio de Cristo. A solução dessa mesma contaminação, como está em Hebreus capítulo 9, do 13 ao 14. Porque se o sangue dos touros e bodas e a cinza de uma novilha aspergida sobre os imundos os santifica, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para servir-lhes ao Deus vivo. Ou seja, quer pecamos e ficamos contaminados pelo pecado, não só Deus persevera e nos dá perseverança em nós, como também dá-nos a solução e a capacidade de tornarmos novamente puros. E isso já aconteceu quando Cristo derramou o seu sangue de cruz, por qual nós somos lavados e redimidos. A partir do versículo 14, Cristo utiliza outra comparação para caracterizar o cristão, para o descrever. Em vez do sal, ele agora afirma que somos luz do mundo.
E quem conhece bem as Escrituras e depara-se à primeira vista com esta parte, pensa: ora, Cristo chegou a afirmar que Ele é que é a luz do mundo, como é que vai nos chamar então a nós, luz do mundo, se Ele é perfeito e nós não? Ora, quando nós nascemos de novo, quando nós nos convertemos, sabemos bem que Cristo faz-se presente em nós, dentro de nós tornamos-nos templo do Espírito Santo. Portanto, nós temos a própria luz dentro de nós e somos fonte de luz, somos luz do mundo, sendo a fonte o meio para refletir essa luz que habita em nós, que é Cristo. Por isso mesmo, Cristo dá-nos o título de luz do mundo. A luz é uma origem natural ou artificial. Nós temos as lâmpadas que dão luz, temos o natural, temos o sol. Mas nós necessitamos, quando não temos um sol, nós necessitamos de luz à noite. E ela então serve para iluminar ruas, habitações. Eu já não sou desse tempo, se calhar todos nós que estão aqui presentes, acho que não sei, mas eu sei, e os meus avós contam, que andavam com lamparina a petróleo dentro de casa. Estão a dizer que sim, então sim. Com lamparina de petróleo ou de outro material, mas normalmente era petróleo para poder iluminar o interior da casa. Senão, não conseguia segurar nada e uma pessoa tropeçava por tudo o que era. Nós hoje em dia temos a eletricidade, temos luz, uma luz mais forte. E para nós é importante, porque no escuro nós não vemos nada. Portanto, a luz tem função nas estradas, iluminar as ruas, as casas e todo o lugar que é necessário que precisemos de ver quando está escuro, quando há uma ausência de luz. Da mesma forma, Cristo chama os seus para iluminar o mundo, porque da mesma maneira, como disse anteriormente, jaz o maligno, ele jaz nas trevas, não existe luz no mundo. E então teve que vir a luz, nascer no mundo, para poder iluminar só um bocadinho, por um pequeno momento, numa zona que hoje chamamos de Israel, como país, já como nação, para que, com isso, chamasse os seus, pudessem ser mais luzes pelo mundo. E este iluminado mundo é trazer o Evangelho para aqueles que não o conhecem, aqueles que não são luz, aqueles que estão ainda nas trevas e que não o veem. Pondo assim a luz, como está escrito, que a luz não pode ser uma cidade para ser edificada, não pode ser. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Portanto, ela sobre o monte, ela é vista por tudo que é lugar. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, ou seja, no sítio onde ele está designado para estar, para conseguir iluminar a casa toda. Da mesma maneira que nós temos um ponto na nossa vida que é o nosso lugar de estar para permitir que essa luz de Cristo possa ser transmitida por nós a todos aqueles que estão ao redor, a todos aqueles que estão dentro de casa. Ora, nós podemos associar isso a um lugar, como também podemos associar a vida toda. Podemos dizer que essa luz posta no velador, ou seja, o cristão,
seja o velador na rua, onde ele ativamente prega o Evangelho, como também pode ser na escola, no trabalho ou em casa. Vendo isto, o cristão deve ser sal da terra, preservando o mundo do mal e luz do mundo, dando a conhecer a Cristo por meio das suas próprias vidas. Referi escola, trabalho ou casa, não é preciso pregar diretamente, não é preciso falar do Evangelho diretamente, mas agir, ser santo como Cristo foi santo, às vezes para nós pode não parecer nada fora do comum, pode parecer normal, mas para aqueles de fora pode ser algo extraordinário. Eu tenho experiência com isso. Tinha um colega meu na escola que admirava-se muito e agradecia-me constantemente porque o ajudava e eu fazia-o sem intenção, nem tinha conhecimento, nem reparei que estava a dar uma grande ajuda e ele agradeceu-me profundamente. Para mim era algo normal e para ele foi algo extraordinário, algo fora do comum, algo que não esperava de ninguém. Lendo a seguir o último versículo, onde Cristo afirma: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Ponto-chave: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que as vossas obras sejam vistas. A luz, então, nós temos a luz do mundo, a luz tende a iluminar, tende a resplandecer. Ela é resplandecida, como expliquei ainda agora, dando um testemunho que eu tive na vida. Ela pode ser então por palavras diretas ou pode ser por ações, por meio de boas obras, que são um testemunho visível da fé, como diz em Tiago 2,18. Mas dirá alguém: tu tens fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu mostrarei a minha fé pelas minhas obras. A fé para os incrédulos e a Cristo para os incrédulos, se não for por meio de palavras diretas, elas só são vistas por meio de ações que nós temos quanto ao mundo em nossa volta. Nós, inconscientemente, e isso é consequência da graça, mostramos a nossa fé por meio do nosso dia-a-dia, do nosso viver, das nossas ações. Isso são boas obras. São aquelas obras que nós não temos consciência que fazemos, comportamentos que são inconscientes, que não sejam bons para aqueles, para os próximos, onde não procuramos nem direta nem indiretamente, porque é inconsciente, o nosso próprio proveito. Estas boas obras só podem ser ações direta ou indiretamente visíveis. Portanto, ainda temos assim duas categorias, mas ambas delas são provenientes do Espírito Santo. Nós podemos ser, por exemplo, uma ação visível. Nós podemos dar esmola para um pobre. É uma ação visível. Mas nós podemos ser também misericordiosos, que por vezes, numa certa situação, que por vezes não é possível ser notada na hora essa misericórdia. E se calhar a própria pessoa a qual nós tivemos misericórdia só consiga entender isso horas a seguir, ou por vezes anos a seguir. Digo eu isto com experiência própria. Eu
Agora não me lembro um momento específico, mas sei que aconteceu. De situações que eu não percebia quanto às pessoas ao meu redor que tinham, que me amavam e que tinham um certo cuidado por mim, e só consegui perceber dali a 3, 4 anos, quando do nada lembrei-me daquele momento, daquele assunto, e pensei, tive uma visão diferente do todo. As boas obras provêm do Espírito Santo e não de nós. Misericórdia é uma delas, amor é outra. Justiça e compaixão, outras delas. São alguns pontos como boas obras. Temos duas passagens muito importantes. Gálatas 5, do versículo 22 ao 23, e 1 Coríntios capítulo 3, 1 ao 7, que demonstram essas boas obras. Irei ler Gálatas capítulo 5, versículo 22 ao 23, diz: Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. E o versículo 23 ainda diz: Contra estas coisas não há lei. Elas provêm do Espírito Santo e não há nada que vá contra elas. São provimentos diretamente de Deus. Isto tudo não são diversos frutos, mas são um fruto só do Espírito Santo. Nós temos que ter atenção que estou aqui a falar em boas obras, mas elas não podem ser vistas em caso algum como autoglorificação ou algo assim, do género, algo parecido. Nós não nos podemos glorificar de nós mesmos por nós fazermos certas ações, por termos certas atitudes. Apesar de sermos nós que praticamos diretamente, elas não provêm de nós, mas elas provêm totalmente de Deus, por meio do Espírito Santo. E podemos encaixar aqui mais uma vez a passagem de Filipenses, onde Deus age em nós a sua vontade. O nosso querer de fazer as boas obras não provém de nós nem um pouco, mas provém de Deus somente. Por isso, elas são para a glória de Deus somente. A luz é resplandecida por nós. Como diz Cristo, resplandeça a vossa luz. Ela é resplandecida por nós. As boas obras são resplandecidas por nós. Mas não testemunham de nós, mas de Cristo, o qual é a fonte dessa mesma luz que vive no interior de nós. Ora, penso que estarei a concluir. E deixamos aqui um ponto, então. O cristão, então, resumindo e dando a entender tudo o que foi dito anteriormente, o cristão é chamado por Cristo para ser sal da terra, conservando o mundo da corrupção, do mal que habita no mundo, preservar-se a si mesmo, como também perseverar contra o mal que existe no mundo, refletindo juntamente com isso a luz de Cristo para todos aqueles que não são luz ou que ainda não são luz, por meio das nossas obras, por meio das palavras que nós transmitimos, quer aqui dentro, quer lá fora, as quais são sustentadas por Deus, portanto, eficazes. E
tendo em conta conhecimento de que todas estas coisas e tudo o que nós fazemos testifiquem a Cristo somente, nosso Salvador, dando a Ele toda a honra e toda a glória. Termino assim. Deixo-vos na paz. Vamos fazer uma oração, irmãos, depois dessa maravilhosa explicação desses versículos em que Cristo chama a nossa nação para sermos sal e luz, para refletirmos, como o Vitor bem disse, as características de Cristo e do Espírito Santo que habita em nós nesse mundo, e nós possamos, no decorrer dessa semana, meditar nesse texto, a fim de que ele se enraize nos nossos corações. Amém? Vamos pôr em pé para orar. Não se esqueçam, como de costume, depois nós temos ali o nosso coffee break, um cafezinho, com sumos, e a Julieta vai desculpar que a gente esqueceu novamente do cappuccino. A Julieta estava feita em casa, se vocês também perdoem. Mas eu vou fazer diferente. A irmã Aparecida vai me lembrar de colocar uma vasilhinha por dentro do carro, que no próximo domingo traz. Amém? Vamos orar, e nessa oração eu peço a você que medite no que o Vitor disse, como nós podemos ser sal, como nós podemos ser luz no trabalho, na escola, onde estivermos. Amém? Pai querido, muito obrigado, Senhor, por esta mensagem que o Senhor trouxe aos nossos corações. Quero agradecer ao Senhor pela vida do jovem Vitor, pelo intelecto que o Senhor deu a ele e pela boa vontade que o Senhor plantou no coração dele de transmitir estes ensinamentos a nós. Que o Senhor continue usando ele e conduzindo ele de acordo com o seu querer e com a sua vontade, para que o seu reino cresça em Portugal, para que o seu reino seja glorificado, não somente aqui em Dark, em Viana do Castelo, mas em Ponte de Lima, em Faf, em Guimarães e em diversos outros lugares que eu tenho certeza que o Senhor nos conduzirá enquanto igreja, para que o seu reino avance em terras portuguesas. Quero agradecer ao Senhor pela vida de cada um dos meus irmãos aqui presentes, que o Senhor guarde, que o Senhor cuide, que o Senhor proteja, que o Senhor, meu Deus, coloque em nossos corações e em nossa mente cada vez mais esse desejo de refletir a sua luz, de temperar o mundo com as verdades bíblicas, em outras palavras, de fazer a diferença, ó Deus, como baluartes da sua justiça, como instrumentos do Senhor neste mundo, como uma geração que o Senhor chamou pelo nome para ser sua, para pertencer ao Senhor, para ser, ó Pai, representantes do seu reino nesta terra. Que o Senhor, ó Deus, continue vocacionando os nossos corações para a santidade que há no seu nome. Que esta semana que está se iniciando, que nela nós tenhamos oportunidade de fato de sermos sal, de sermos luz deste mundo, mas que não haja em nós qualquer restício, ó Deus, de impureza. Que o Senhor nos purifique constantemente, para que possamos exercer o papel e o trabalho que o Senhor atribuiu a nós com méritos e glória ao seu santo nome. Graças te dou e peço ao Senhor que continue nos abençoando, em nome do seu Filho amado, Jesus o Cristo. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a piedade e a consolação do Espírito Santo de Deus seja com cada um de vocês hoje e sempre. Todos digam amém.